Continuando aí, pessoal, eu trouxe para a gente iniciar essa nossa conversa, uma pergunta, né? Devemos chamar de piloto automático ou de piloto assistido? Tem um caso muito famoso, eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês em sala de aula, sobre o senhor Grazinski. Ele, aí tá a notícia, né? Ele comprou um motorhome e dentro no motorhome estava voltando sozinho de um jogo de futebol. Na estrada ele marcou o piloto automático do carro para 100 quilômetros por hora. Abandonou o banco do motorista e foi para a traseira do veículo preparar um café, porque lá no botão, lá no motorista, dizia piloto automático. Como era de se esperar, né, quando ele abandonou o volante, o veículo saiu da estrada, bateu e capotou. O senhor Grazinski então processou a Winnebago, que é a fabricante desse motorhome, por não explicar no manual que o piloto automático não permitia que o motorista abandonasse a direção. O júri concedeu então uma indenização, tá? Segundo consta aqui na notícia, a segunda maior indenização da história dos Estados Unidos, de 1.750.000 dólares, além de um motorhome novinho para o senhor Grazinski. Depois do que aconteceu, e aqui tem as imagens do acidente, a companhia mudou todos os manuais de proprietário dos motorhome, passando a não mais chamar de piloto automático e sim piloto assistido. E é isso que acaba acontecendo na maioria das máquinas, tá, pessoal? A máquina se direciona sozinha, ela tem um sistema de controle ali nas faixas, porém ela ainda precisa de uma observação do operador. O operador tem que estar ali sentado para evitar algum obstáculo, para direcionar a máquina em alguma irregularidade do terreno, enfim, para fazer as manobras de final de talhão. Hoje a gente já tem alguns veículos que são autônomos, certo? Alguns tratores autônomos, que não tem cabine, não tem piloto. Se deslocam 100% através de sistema GNSS. Esse aí poderia ser considerado um piloto automático, ou seja, independente da ação humana, certo? O que nós temos aí a gente chama de piloto assistido, tá? É o termo correto. Piloto assistido, então, nas máquinas, pessoal, é importante a gente classificar ele em dois tipos principais, tá? Eu tenho um modelo de piloto que é universal, ou seja, ele pode ser acoplado em qualquer modelo, em qualquer marca de máquina, que é um sistema de volante com direcionamento, seja elétrico, hidráulico, enfim, associado a um sistema de GPS, GNSS, e eu tenho sistemas integrados. Esses sistemas aqui não atuam diretamente já na barra de direção, aqui no volante do operador. Eles já têm dispositivos mais sofisticados acoplados no sistema construtivo da máquina, certo? Nas válvulas de direcionamento, de esterçamento, no sistema de computador de bordo das máquinas. Então já tem um sistema todo integrado que é montado de fábrica na máquina para ela se direcionar, digamos, de forma com menor erro, de forma mais precisa, né? Esse sistema aqui, ele vai oferecer alguns erros a mais do que esse sistema integrado. Vocês concordam? Que um sistema que tem válvulas específicas já interligadas a um computador de bordo, eles são sistemas mais robustos, digamos assim. Tranquilo? Aí um exemplo de um sistema universal simplificado, né? Uma das primeiras alternativas. Então, um motor elétrico com uma roldana aqui acoplado ao volante. Então, isso aqui pressiona o volante para um lado ou para o outro, ele, no sentido contrário de rotação, ele movimenta o volante. Isso aqui está interligado no sistema de GNSS. Então, agora, ao invés de o operador olhar aquela barra de luzes ali, esse sistema aqui já está fazendo a correção, digamos, em tempo mais ágil do que a visão do operador. Aqui é um sistema de funcionamento desse, um universal. Quando eu quero utilizar o piloto, eu empurro esse componente para cá, encosto no volante. E quando eu desejo utilizar o sistema manual, eu solto aqui a trava e afasto esse motor do volante e fico operando normalmente no sistema manual. Essa foi uma das primeiras estratégias aí para piloto universal. Isso vocês percebem que pode ser acoplado em qualquer tipo, em qualquer modelo de trator. Aqui também tem um exemplo de uma aplicação dele associado a outros componentes.
Alguns fabricantes aí lançaram então já o volante com um sistema direto de transmissão aqui, para diminuir um pouco o erro, porque aquele sistema anterior ali, onde ele vai acoplado ao volante, ele tem aqui um erro maior. Além da folga do volante, folga da barra, do volante e tal, ele tem aqui uma certa possibilidade de patinagem, né? Isso aqui pode patinar e não mexer dependendo da força que o volante exige. Então esse sistema aqui, ele já minimiza um pouco esse efeito da patinagem, fica um pouco mais preciso. Percebam que aqui ele está acoplado até um trator de modelo mais antigo. Isso aqui é um sistema universal, serve para qualquer máquina. Aqui já acoplado num sistema mais moderno, mas com o mesmo princípio, uma atuação aqui é um motor elétrico ligado ao sistema GNSS que movimenta então a barra de direção aqui para um lado ou para o outro. E aqui é o sistema integrado, tá? O sistema integrado ele conta então com GPS, o monitor, aqui um sistema de esterçamento direto nas barras das rodas, né, no sistema de direcionamento da máquina, válvulas de controle mais precisas e um sistema de sensor de velocidade, inercial e tal, interno das máquinas aqui. Um sistema de controle muito mais robusto. E aqui, pessoal, uma alternativa, um sistema de piloto automático óptico, tá? É uma tentativa que se teve. Esse aqui é um sensor de luminosidade, de refletância, né? Ele detecta aqui as faixas onde tem o verde, onde tem o marrom, que seria do solo, e vai direcionando a máquina em tempo real. É como se fosse os olhos da máquina, né? A máquina olha e desloca-se de forma automática. Para algumas aplicações específicas isso aqui funcionou muito bem, mas é um sistema localizado e a gente tem uma questão de problema de tempo de resposta, tá? Que é o que a gente vai ver mais adiante aí. Beleza? Esse aqui é assunto para a nossa próxima aula, a composição dos erros desses pilotos. Até mais, pessoal. Até a próxima.